Muito boa noite, irmãos, irmãs. Mais uma noite aqui, graças a Deus, para fazer o nosso trabalho de preces e radiações à Sociedade Espírita Allan Kardec. Que a paz de Deus e Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos. Vamos informar que o Evangelho do Acolhimento temos todas as segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, e às terças-feiras, das 14h30 às 15h30. Também nas sextas-feiras, nós temos às 19 horas uma palestra doutrinária e ocorre em modo virtual. Aos domingos, temos a evangelização dos jovens, das 9h30 às 11h30, em modo presencial no salão lá de baixo. E às 10 horas, esse domingo também, aqui nesse salão, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em modo presencial. A SEAC estará aberta sempre das 9 horas às 18 horas, tanto a farmácia, a livraria, o atendimento fraterno, passes e o SEAB. Os horários dos passes e demais trabalhos estão no site e também nas redes sociais. Pedimos que sejam desligados os celulares ou deixados em modo silencioso. Pedimos também, o quanto possível, que mantenhamos nossos pensamentos aqui no trabalho, nessas leituras, nas preces que serão realizadas, porque o nosso pensamento é o veículo pelo qual os bons espíritos podem nos auxiliar e auxiliar aqueles que nós pensarmos, nossos queridos, as pessoas doentes. Então, convido a todos a levar o pensamento nesse instante a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo a eles, é o diretor desse trabalho desta hora, as equipes de socorro que aqui sempre estão, em todas as terças-feiras, que Jesus nos auxilie para que possamos dar o melhor de nós, que o nosso coração possa vibrar no amor, para que esses irmãos que nós pensarmos possam ser auxiliados da melhor forma possível, bem como nós também. Obrigado por tudo, Senhor. Damos por aberto esse trabalho na noite de hoje. Para a nossa exposição do Evangelho, nós vamos convidar a nossa irmã, Mary Aquino, para fazer essa parte do Evangelho. Por favor, Mary. Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos ao trabalho dessa noite. Nós vamos fazer uma reflexão no livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, é uma carta de Paulo a Atos e tem como título Escamas. E diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E Emmanuel nos ajuda o nosso entendimento a essa citação, dizendo assim: a visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos tido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sobre todo o ponto de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhante excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros han sido eclipsadas pela nossa incúria, através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, um ensinamento profundo.
Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe cai escama dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueça, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Que mensagem linda, né? Mensagem linda e, como diz no texto, nos favorece, nos proporciona uma bela reflexão. E trazendo como principais atores, vamos dizer assim, Ananias e Paulo, que nessa época, Saulo de Tarso. Ananias, ele foi um discípulo, um dos maiores discípulos de Jesus, que divulgou o evangelho de Jesus. Ele também era judeu e ele era considerado uma pessoa com uma moral elevada. E Saulo de Tarso, também um judeu, e que tem uma biografia que, para mim, eu gosto muito de ler, de conhecer a biografia dessas pessoas, porque elas tiveram uma evolução espiritual. E eram homens como nós, simples. E então, através dessa biografia de Paulo, a gente se sente confiante, a gente se sente motivador a buscar essa evolução. E nós sabemos também que Saulo de Tarso, ele foi educado por os mais importantes rabinos da época. E ele foi um perseguidor de Jesus. Ele não aceitava ter Jesus como o guia. Ele não aceitava, naquela época, os ensinamentos de Jesus. Então, essa passagem de Atos, que ele nos ensina que quando encontra-se, porque foi Deus que fala para Ananias que ele deveria receber Saulo de Tarso. E quando Deus fala para Ananias, né, que ele deveria encontrar com Saulo de Tarso, porque aquele homem tinha sido escolhido para divulgar o evangelho.
E então Ananias pergunta: mas Senhor, esse é um perseguidor de Jesus. E ele diz: não, tens essa responsabilidade. E quando Saulo de Tarso vai para Damasco, né, que ele se dirige para Damasco, ele tinha assim o maior poder, ele tinha todas as lideranças possíveis para poder prender todos os cristãos. Ele perseguia. E quando ele se dirige para Damasco, que ele também recebe Jesus. Jesus fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Ananias encontra-se com Saulo. E aqui nesse texto diz assim: após o encontro, né, logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então a gente pode trazer para nós como exemplo, porque nós também somos formados de escamas. Nós também temos essas escamas, significa o egoísmo, significa o orgulho, significa a vaidade. Até no dicionário, quando a gente busca, né, busca saber e entender o significado de escamas, diz assim, vem de escamoso. Pessoas que têm uma autoestima elevada ao extremo. Então, é uma pessoa que se sente orgulhosa. É uma pessoa que se sente, como diz na gíria, achando-se demais, né? Então, isso significa a escama. E nós, por isso que eu disse que nós podemos trazer para a nossa prática, para o nosso dia a dia, que nós podemos nos colocar visualizando toda essa situação. E aí aqui no texto também diz assim, que temos sido na sombra do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas, pesada sobre todos os pontos de vista. Então, por isso que eu acho assim que Paulo é um grande exemplo, né? É um grande exemplo assim de evolução espiritual. E nós temos como modelo e guia nosso o espírito mais perfeito que veio à Terra, Jesus. Esse é o nosso modelo e guia. E a doutrina espírita nos ensina que nós vamos chegar a uma evolução espiritual relativa. Nós vamos chegar a essa evolução. Todos nós vamos chegar. Mas, claro, cada um a seu tempo. E hoje, nós aqui que estamos, e que estamos ouvindo esses ensinamentos, que eu estou transmitindo dessa carta de Atos, esses ensinamentos, nós temos que agradecer, né? Agradecer a Deus, a Jesus por essa oportunidade. E principalmente, nós temos que ser responsável com esse aprendizado, com esse conhecimento. E de que forma nós vamos ser responsável? Vivenciando o nosso dia a dia, trazendo os ensinamentos de Jesus para nosso dia a dia. Porque é só dessa forma que nós vamos aprender. E esse aprendizado, nós precisamos estar aqui na Terra. É nesse local que nós aprendemos. É só nesse local. É só nesse planeta que nós vamos aprender. Nem lá na espiritualidade. Nós vamos ter um aprendizado, mas a gente vai vir aqui para provar, para vivenciar, para nos avaliar que temos essas condições.
Por isso que foi nos dito que nós somos luzes. Vós sois luzes. E cada um de nós é um ponto de luz. E só através dessa luz que nós vamos evoluindo. E aí, então, eu quero encerrar com o finalzinho do texto, que diz assim: não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Que possamos ficar com essa reflexão, que possamos trazer para a nossa prática esses ensinamentos. Muito obrigada por essa oportunidade. Ao iniciarmos essa sessão de prece e radiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento, nosso Divino Pai, que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos, e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco da sua sublime mansidão e da sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio, uma única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, nossos erros humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaremos aberta esta sessão de prece e radiação. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos nesse momento os entes queridos que retornam ao plano espiritual depois de cumprir mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejamos dar-lhes agora nosso afago e nosso carinho. Porém, separam-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que esse pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente unidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, nesse momento,
naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitos ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da Tua lei de justiça e de amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de Teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na Tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente e benefício de nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciários, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acham passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, dá a força àqueles que passam pela provação, dá a luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a Tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do Teu amor infinito pode abraçar a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a Ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a Tua misericórdia. Dai-nos a força de julgar o progresso a fim de subirmos a Ti. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a Tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos esse apelo em benefício dos nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que abrigam sobre o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar com o trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remansos pacíficos onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de ajuste e resgate reúnem os espíritos, através da reencarnação, na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro.
Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que semeemos o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permite que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor,
no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja um estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai, das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi o mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora do encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores.
Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.